Nunca imaginei que minha vida pudesse desmoronar tão rapidamente. Nunca pensei que as pessoas em quem mais confiei pudessem se transformar em verdadeiros monstros diante dos meus olhos. Mas a vida tem uma forma cruel de nos ensinar lições que jamais pedimos para aprender. E às vezes, essas lições nos transformam em algo completamente diferente do que éramos antes. Meu nome é Natália, tenho 32 anos e por 10 anos acreditei estar vivendo um casamento sólido, construído sobre amor, respeito e cumplicidade. Eric era meu marido, meu companheiro, o pai dos meus 2 filhos. Ou pelo menos, era o que eu pensava conhecer dele. Nossa história começou quando eu tinha apenas 22 anos, recém-formada em administração, cheia de sonhos e planos para o futuro. Ele tinha 25, trabalhava como engenheiro civil em uma construtora respeitável e me conquistou com sua aparente gentileza e dedicação. Construímos uma vida juntos. Compramos um apartamento espaçoso em um bairro tranquilo da cidade. Decoramos cada canto com carinho. Enchemos aquelas paredes de memórias e risadas. Ou assim eu acreditava. Tivemos 2 filhos lindos, Miguel, de 8 anos, e Sofia, de 5. Eram minha razão de viver, minha fonte de alegria em dias difíceis. Por eles, eu havia feito escolhas que agora percebo terem sido usadas contra mim. Por eles, eu havia deixado minha carreira em segundo plano, aceitando um trabalho meio período para poder estar presente em cada fase de suas vidas. Eric sempre pareceu apoiar minhas decisões. Sempre disse que eu era uma mãe maravilhosa, que nossa família era sua prioridade. Mentiras. Todas mentiras cuidadosamente construídas ao longo dos anos, tijolo por tijolo, até formar uma parede tão alta que eu não conseguia mais enxergar a verdade do outro lado. Tudo começou a desmoronar em uma tarde cinzenta de setembro. Eu havia voltado mais cedo do trabalho, porque Sofia estava com febre e a escola me ligou pedindo que eu a buscasse. Ao chegarmos em casa, coloquei minha filha para descansar. Dei-lhe um antitérmico e fiquei ao seu lado até que ela adormecesse, cantando baixinho a canção de ninar que ela tanto amava. Foi quando ouvi a chave girando na fechadura da porta principal. Eric estava chegando, mas eram apenas 15 horas. Ele nunca chegava antes das 19 horas. Meu primeiro pensamento foi de preocupação. Teria acontecido algo no trabalho? Saí do quarto de Sofia com cuidado para não acordá-la e fui até a sala. O que vi fez meu coração parar por um instante. Eric estava ali, mas não estava sozinho. Uma jovem mulher entrou logo atrás dele, rindo de algo que ele havia dito, sua mão tocando o braço dele com uma familiaridade que me fez sentir náusea instantânea. Ela era bonita, muito mais jovem do que eu, com cabelos longos e loiros que caíam em ondas perfeitas sobre seus ombros. Seu corpo esbelto estava envolvido em roupas justas que realçavam cada curva, e seus olhos eram de um azul intenso que brilhava com malícia quando finalmente pousaram em mim. Natália! Eric ficou pálido ao me ver, mas não foi o rubor de vergonha que tomou conta dele. Foi apenas surpresa, como se eu fosse uma intrusa na minha própria casa. O que você está fazendo em casa? A pergunta me atingiu como um tapa. O que eu estava fazendo em casa, na minha própria casa? Sofia está doente, respondi, sentindo minhas pernas tremerem enquanto me apoiava no batente da porta. Eu que pergunto, o que está acontecendo aqui? Quem é ela? A jovem mulher me olhou de cima a baixo com um sorriso debochado nos lábios, seus olhos percorrendo minha roupa simples, meu cabelo preso em um rabo de cavalo desalinhado, meu rosto sem maquiagem marcado pela preocupação com minha filha doente. Foi naquele momento que percebi. Ela não estava surpresa. Ela não estava constrangida. Ela estava deleitando-se com aquilo, saboreando cada segundo da minha dor. Ah, então você é a esposa, ela disse, e seu tom era de completo desdém, como se estivesse falando de algo desagradável que precisava ser descartado. Priscila, muito prazer. Ou talvez não tanto assim, considerando as circunstâncias. Ela riu da própria piada, um som agudo e cruel que ecoou pela sala. Meu coração disparou, batendo tão forte que pensei que todos pudessem ouvi-lo. Olhei para Eric, esperando que ele dissesse algo que explicasse, que negasse o que estava se tornando dolorosamente óbvio. Mas ele apenas desviou o olhar, aquele olhar que um dia me fazia sentir amada e protegida, e naquele silêncio ensurdecedor, entendi tudo. Há quanto tempo? Minha voz saiu fraca, quebrada, quase irreconhecível.
8 meses, Priscila respondeu antes que Eric pudesse abrir a boca, e havia orgulho em sua voz, como se aquilo fosse uma conquista a ser celebrada. Ela cruzou os braços e me encarou com aqueles olhos azuis cheios de malícia. 8 meses absolutamente maravilhosos, aliás. Eric me contou tudo sobre você. Sobre como é tedioso voltar para casa todas as noites. Sobre como você se deixou levar completamente. Sobre como não tem mais nada interessante a oferecer. Sobre como você é. Como ele disse mesmo. Ah, sim. Uma presença apagada. Cada palavra era uma facada no meu peito, cada sílaba perfurando mais fundo. Olhei para Eric, implorando silenciosamente que ele a fizesse parar, que negasse aquelas acusações horríveis, que mostrasse algum resquício do homem que eu pensava ter amado. Mas ele permaneceu em silêncio, covarde até o fim, seus olhos fixos no chão, como se as tábuas de madeira fossem a coisa mais interessante do mundo. Eric, diga que isso não é verdade. Sussurrei, minha voz carregada de uma esperança desesperada que eu sabia ser fútil. Diga que você não disse essas coisas sobre mim. Ele finalmente me encarou, e o que vi naqueles olhos que um dia amei me partiu ao meio. Havia frieza ali, indiferença que cortava mais fundo que qualquer faca, e talvez até mesmo alívio por finalmente não precisar mais fingir, por não ter que manter a farsa de um casamento feliz. Natália, nós precisamos conversar. Ele começou, sua voz monótona como se estivesse discutindo a previsão do tempo. Conversar? Minha voz subiu uma oitava, a histeria começando a tomar conta. Você traz sua amante para dentro da nossa casa, para o lugar onde nossos filhos dormem, onde construímos nossa vida e quer conversar. Os pirralhos estão dormindo, não vão ver nada. Priscila disse com desdém, sacudindo seus cabelos loiros com um movimento estudado. Pirralhos. Ela havia chamado meus filhos, minhas preciosidades, de pirralhos. E tecnicamente, querida, essa casa não é mais sua. Eric já me contou que o apartamento está registrado apenas no nome dele. Você foi, como posso dizer, apenas uma ocupante temporária. Senti o chão desaparecer sob meus pés. O apartamento estava no nome dele, porque quando compramos, há 10 anos, eu ainda estava começando minha carreira, e ele tinha melhor crédito. Confiamos um no outro. Ou pelo menos eu confiei nele. Olhei para Eric, esperando que ele desmentisse aquela criatura horrível que ele havia trazido para nossa vida, que ele dissesse que nossa casa era nossa, independentemente de qual nome estava nos documentos. Mas ele não fez isso. É verdade, Natália, ele disse, e sua voz estava calma, controlada, praticada, como se tivesse ensaiado aquele momento muitas vezes diante do espelho. Eu quero o divórcio. E sim, o apartamento está registrado apenas no meu nome. Você vai ter que sair. Acho melhor você ir para a casa dos seus pais. Eles têm espaço sobrando, não é mesmo? Sair? Repeti incrédula, minha mente se recusando a processar o que estava ouvindo. Esta é a casa dos meus filhos, é onde eles cresceram, onde deram seus primeiros passos, onde aprenderam a falar. Cada canto deste lugar tem as memórias deles. Eles vão se adaptar. Ele respondeu com indiferença absoluta, encolhendo os ombros como se estivéssemos discutindo onde jantar. Crianças são resilientes, você pode levá-los para a casa dos seus pais. Como eu disse, eles têm espaço. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes e incontroláveis, borrando minha visão. 10 anos de casamento, 10 anos de dedicação total, de abrir mão dos meus sonhos pelos dele, de construir uma família com amor e cuidado, de ser uma esposa fiel e uma mãe presente que colocava as necessidades de todos acima das suas próprias. E era assim que ele me retribuía? Com frieza, traição e expulsão? Como você pode fazer isso? Solucei, minha voz quebrando em cada palavra. Como pode jogar tudo fora assim? Nós tínhamos planos, sonhos, uma vida inteira construída juntos. Jogar fora? Priscila riu, um som agudo e cruel que me fez estremecer. Querida, olhe para você. Olhe bem no espelho. Você acha mesmo que tem algo a oferecer? Você está completamente acabada, sem graça, sem vida. É uma dona de casa medíocre que vive em função de crianças mimadas. Eric merece alguém que o faça sentir vivo novamente. Alguém que o excite, alguém que ainda tenha juventude e beleza. Alguém como eu.
Ela se aproximou de Eric e passou os braços ao redor do pescoço dele, seus dedos brincando com os cabelos da nuca dele de uma forma que eu reconheci como minha, um gesto íntimo que eu pensava ser só nosso. Ela o beijou na frente de mim sem o menor pudor, sua boca se movendo contra a dele com fome e possessividade. E ele a deixou. Ele a abraçou de volta, suas mãos descendo pelas costas dela, apertando sua cintura enquanto eu estava ali, a poucos metros de distância, me desfazendo em lágrimas que pareciam nunca acabar. Você é nojento, consegui dizer entre soluços, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Vocês dois são absolutamente nojentos. Não, querida. Priscila se afastou de Eric e veio até mim, seu rosto a centímetros do meu, tão perto que pude sentir o perfume caro que ela usava. Nojenta é você, com essa sua cara de sofrimento patético, essa sua necessidade desesperada de ser aceita, amada, validada. Você é fraca, Natália. Sempre foi, sempre será. Por isso é tão fácil te substituir. Você é descartável. Antes que eu pudesse responder, antes que pudesse reunir forças para defender-me, a porta do apartamento se abriu novamente com um estrondo. Leonora, minha sogra, entrou como um furacão, suas feições duras marcadas por uma expressão de desprezo absoluto ao me ver. Ela estava vestida impecavelmente como sempre, seu tailleur caro perfeitamente ajustado, seus cabelos grisalhos presos em um coque tão apertado que parecia puxar sua pele para trás. Então é verdade, ela disse, sua voz cortante como uma lâmina recém-afiada. Você ainda está aqui se fazendo de vítima. Leonora sempre foi uma mulher imponente, do tipo que entra em uma sala e imediatamente domina o espaço ao seu redor. Alta, magra, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, ela usava sua postura ereta e seu olhar penetrante como armas para intimidar quem ousasse desafiá-la. Desde o início do meu casamento com Eric, ela nunca me aceitou completamente. Eu não era boa o suficiente para seu filho precioso, não vinha de uma família rica o suficiente, não tinha as conexões sociais que ela considerava importantes. Mas eu havia tentado, por 10 longos anos, ganhar sua aprovação, seu afeto, seu respeito. Tudo em vão. Leonora, eu... Comecei, mas ela levantou a mão com autoridade, silenciando-me como se eu fosse uma criança impertinente. Não me interessam suas desculpas ou suas lágrimas de crocodilo, ela disse, cada palavra saindo da sua boca como veneno destilado. Eric me contou tudo sobre como você tem sido, uma esposa negligente, fria, desinteressante. É completamente natural que meu filho buscasse afeto em outro lugar. Você praticamente o empurrou para os braços de outra mulher. Negligente? Minha voz estava embargada, minha garganta apertada pela emoção. Eu dediquei 10 anos da minha vida a ele. Eu criei nossos filhos, cuidei desta casa, apoiei cada decisão dele, cada mudança de emprego, cada projeto. Eu estava sempre aqui, sempre disponível. Ah, por favor, poupe-me dessa vitimização ridícula. Leonora revirou os olhos, um gesto que ela sempre usava para mostrar sua superioridade. Você fez o mínimo esperado de uma esposa. Cuidar da casa e dos filhos? Isso é obrigação, não mérito. E aparentemente, nem isso conseguiu fazer direito, já que meu filho encontrou felicidade genuína nos braços de outra pessoa. Ela olhou para Priscila e sorriu, um sorriso caloroso e aprovador que nunca em 10 anos havia direcionado a mim. Era como se ela estivesse olhando para a nora que sempre quis, a que finalmente atendia aos seus padrões impossíveis. Priscila é tudo que você nunca foi e nunca será. Leonora continuou, sua voz cheia de admiração pela garota que estava destruindo minha família. Jovem, vibrante, interessante, culta. Ela tem uma carreira promissora, ambições reais, sonhos grandes. Você. Você é apenas uma sombra patética e apagada do que poderia ter sido se tivesse feito melhores escolhas na vida. As palavras de Leonora doíam mais do que eu imaginava ser possível. Era minha sogra, a mãe do homem que eu amava, e ela estava ali, destruindo-me com a mesma facilidade com que se esmaga um inseto sob o sapato, sem qualquer remorso ou hesitação. Eu a aceitei na minha família por respeito ao meu filho, e apenas por isso. Ela prosseguiu, aproximando-se de mim com passos medidos. Mas sempre soube que você não era digna dele. Sempre soube que era questão de tempo, até que ele percebesse seu erro.
E agora, finalmente, todos podem ver a verdade nua e crua. Você é uma fracassada, Natália. Uma mulher absolutamente comum, sem brilho, sem valor algum. Uma parasita que viveu às custas do sucesso do meu filho durante todos esses anos. Isso não é verdade! Gritei, minha dor se transformando em raiva, uma fúria que começava a borbulhar em meu peito. Eu trabalhei, eu contribuí, eu sacrifiquei minha carreira para cuidar dos nossos filhos, para que Eric pudesse se concentrar no trabalho dele sem preocupações. Sacrificou? Leonora riu, um som gelado e cruel que me fez estremecer. Você trabalha meio período em um emprego insignificante de escritório. Isso não é sacrifício, querida. É acomodação. É mediocridade. É a escolha de alguém sem ambição real. E agora vai colher exatamente o que plantou durante todos esses anos de mediocridade. Eric permaneceu em silêncio durante toda aquela humilhação brutal. Ele simplesmente assistiu enquanto sua mãe e sua amante me destruíam verbalmente, palavra por palavra, até que eu não passasse de uma casca vazia do que um dia fui. Ele não moveu um músculo para me defender, não disse uma palavra em minha defesa. Você tem 48 horas para sair deste apartamento. Leonora declarou com autoridade absoluta, como se fosse uma rainha pronunciando uma sentença. Leve o que puder carregar em malas, mas não ouse tocar em nada que seja realmente valioso. Tudo aqui foi comprado com o dinheiro do meu filho. Você não tem direito a nada. E as crianças? Perguntei desesperada, minha voz saindo em um tom agudo. Vocês não podem simplesmente me expulsar e separar-me dos meus filhos. Eles precisam de mim. Ninguém está separando você dos seus pirralhos. Eric finalmente falou, sua voz ainda monótona e desinteressada. Você pode levá-los com você, mas eles voltarão para visitas regulares, e quando eu me casar com Priscila, teremos um arranjo mais permanente estabelecido. Casar. Ele ia se casar com ela. A realidade daquela situação me atingiu como um trem em alta velocidade, esmagando-me, tirando todo o ar dos meus pulmões. Ele não estava apenas terminando nosso casamento. Ele já estava planejando um futuro completo com ela. Provavelmente já haviam discutido datas, locais, convidados. Você vai se arrepender disso. Consegui dizer, minha voz tremendo, mas carregando uma promessa. Um dia, todos vocês vão perceber o erro terrível que estão cometendo. A única coisa de que me arrependo, Eric respondeu, seus olhos frios finalmente fixos em mim. É de não ter feito isso antes. De ter desperdiçado tantos anos da minha vida com alguém tão completamente insignificante quanto você. Insignificante. Aquela palavra ecoou na minha mente como um sino fúnebre, reverberando em cada canto do meu ser. Todas as manhãs em que acordei cedo para preparar o café dele, exatamente como ele gostava, antes que saísse para o trabalho. Todas as noites em que esperei acordada, mesmo exausta, para que pudéssemos ter alguns minutos juntos. Todos os sonhos que engavetei, todos os planos profissionais que abandonei, todas as oportunidades que deixei passar. Tudo isso era insignificante aos olhos dele. Priscila se aproximou novamente, seu sorriso venenoso estampado no rosto jovem e perfeito. Olhe para você, Natália, ela disse, sua voz gotejando desdém puro. Olhe para essa sua aparência completamente desleixada, esse seu corpo que já não é o mesmo depois de 2 partos. Olhe essas estrias, essa flacidez, essas olheiras. Você realmente achou que podia competir comigo? Eu tenho 24 anos, querida. 24 anos de juventude, beleza e energia. Meu corpo é firme, minha pele é impecável, minha energia é inesgotável. Você? Você é uma mulher usada, desgastada, completamente acabada. É patético que tenha demorado tanto para perceber isso. Cada palavra era uma bofetada física. Olhei para meu reflexo na janela da sala e, pela primeira vez, realmente me vi através dos olhos cruéis deles. Vi uma mulher de 32 anos com olheiras profundas de noites mal dormidas cuidando de crianças pequenas doentes. Vi cabelos que precisavam de um corte há meses, porque eu sempre colocava as necessidades da família antes das minhas. Vi roupas confortáveis, mas desgastadas, sem estilo, porque eu havia esquecido completamente como era me arrumar para impressionar alguém, para me sentir bonita. Mas então, algo dentro de mim se rebelou, uma vozinha pequena no fundo da minha mente que se recusava a aceitar aquela narrativa. Eu não era aquela pessoa que eles estavam descrevendo.
Eu havia me sacrificado, sim, mas por amor, por dedicação, por acreditar que estava construindo algo valioso e duradouro. Se eles não conseguiam enxergar meu valor, se eram tão cegos e cruéis, então o problema não era meu. Era deles. Naquela noite, arrumei algumas malas com nossas roupas essenciais, trabalhando em silêncio enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Miguel e Sofia acordaram assustados com a movimentação, sem entender o que estava acontecendo, seus olhinhos confusos e assustados, partindo meu coração em pedaços ainda menores. Mamãe, por que estamos fazendo malas? Sofia perguntou, seus olhos grandes cheios de confusão, segurando seu ursinho de pelúcia favorito. Vamos passar uns dias na casa dos vovós. Respondi, tentando manter a voz firme, forçando um sorriso que eu não sentia. Vai ser divertido. A vovó Dulce vai fazer aqueles biscoitos que vocês adoram. E o papai? Miguel, mais velho e mais perceptivo, me encarou com desconfiança, seus olhos escuros, idênticos aos do pai, estudando meu rosto. Ele vem também? Engoli em seco, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar com força total. Não, meu amor. O papai precisa ficar aqui, mas vocês vão vê-lo em breve, prometo. Mentiras. Mais mentiras para proteger meus filhos da crueldade do mundo adulto. Mas como eu poderia destruir o mundo deles naquele momento? Como poderia arrancar-lhes a inocência e forçá-los a enxergar a crueldade, a traição, a frieza absoluta do mundo adulto? Saímos do apartamento na manhã seguinte, bem cedo, antes que o sol nascesse completamente. Eric havia dormido no quarto de hóspedes, e Priscila, aquela criatura desprezível, havia dormido no que um dia foi nosso quarto, na cama que eu havia escolhido com tanto cuidado, nos lençóis que eu havia comprado. Carreguei nossas malas sozinha, descendo as escadas em silêncio com Miguel e Sofia caminhando atordoados ao meu lado. Não olhei para trás quando fechei a porta pela última vez. Não podia. Se olhasse, sabia que desmoronaria completamente ali mesmo no corredor. A casa dos meus pais ficava do outro lado da cidade, em um bairro mais simples, mais acolhedor. Era uma casa modesta, mas cheia de amor, onde eu havia crescido cercada de carinho e segurança. Minha mãe, Dulce, me recebeu com lágrimas nos olhos e braços abertos, me abraçando com tanta força que pensei que ela nunca mais me soltaria. Meu pai, Antônio, estava furioso, seus punhos cerrados, seu rosto vermelho de raiva contida. Aquele desgraçado covarde, ele rosnou entre dentes cerrados. Como ele ousa tratar minha filha assim? Como ousa expulsar vocês da própria casa como se fossem indigentes? Pai, por favor, supliquei, exausta demais física e emocionalmente para lidar com mais confrontos ou raiva. Agora eu só preciso de um lugar seguro para ficar com as crianças. Só isso, apenas um lugar para respirar. Mas por dentro, eu estava completamente destruída, fragmentada em milhões de pedaços que não sabia como juntar novamente. Nos dias seguintes, mal conseguia sair da cama. O peso da depressão era físico, esmagador, tornando cada movimento um esforço hercúleo. Deixava Miguel e Sofia aos cuidados da minha mãe e me enfiava debaixo das cobertas, tentando escapar da dor que me consumia como fogo, que queimava cada célula do meu corpo. Era como se um buraco negro tivesse se formado no meu peito, sugando toda a minha energia, toda a minha vontade de viver, toda a luz que um dia existiu em mim. Eric ligava ocasionalmente para falar com as crianças, mas nunca perguntava por mim. Nunca demonstrava o menor remorso pelo que havia feito, pela vida que havia destruído. E Leonora, aquela mulher vil e cruel, começou a enviar mensagens de texto, lembrando-me de que o apartamento agora pertencia completamente a eles, que eu não tinha mais direito algum sobre nada, que eu deveria simplesmente desaparecer e tornar tudo mais fácil para todos. Espero que esteja confortável na casa dos seus pais, dizia uma das mensagens que recebia às 3 da manhã. Porque é lá que vai ficar pelo resto da sua vida medíocre, longe da nossa família, onde você nunca deveria ter entrado. Você foi um erro que finalmente estamos corrigindo. Foram 2 semanas de puro tormento psicológico. 2 semanas onde eu me senti menos do que nada, onde as palavras cruéis de Eric, Priscila e Leonora ecoavam constantemente na minha mente como um disco quebrado, insignificante, patética, fracassada, medíocre, parasita, acabada, descartável, erro. Mas então, algo mudou dentro de mim.
Foi uma manhã normal em que estava sentada na cozinha da casa dos meus pais, tomando café sem realmente saboreá-lo e olhando pela janela sem realmente ver nada. Sofia entrou correndo, seus passinhos descalços fazendo barulho no chão de cerâmica, com um desenho que havia feito para mim usando os lápis de cor que minha mãe havia comprado. Olha, mamãe, desenhei você e eu. Ela disse, seus olhos brilhando com alegria infantil e inocente. Olhei para o desenho. Era simples, feito com giz de cera em traços desiguais, mas retratava duas figuras de mãos dadas, ambas com sorrisos enormes desenhados nos rostos. O sol brilhava no canto do papel e havia flores coloridas por todo o chão. E no topo, escrito com a caligrafia irregular e adorável de uma criança de 5 anos, estava: Eu amo você, mamãe. Você é a melhor. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento, mas não da forma destrutiva como havia acontecido antes, não mais aquela dor cortante e paralisante. Foi como se uma represa se rompesse, liberando não mais lágrimas de dor e desespero, mas uma corrente de determinação que eu não sabia que ainda possuía, que estava adormecida, esperando esse momento certo para despertar. Eu tinha 2 filhos que me amavam incondicionalmente. 2 filhos que precisavam de mim inteira, forte, funcional, não dessa casca quebrada e deprimida em que eu havia me transformado. E eu não ia deixar que aquelas pessoas horríveis e cruéis destruíssem não apenas minha vida, mas também a vida das minhas crianças inocentes. Eles não mereciam aquele poder sobre nós. Comecei a me reconstruir, pedaço por pedaço, como quem monta um quebra-cabeça complexo. Fui ao salão de beleza pela primeira vez em anos e cortei o cabelo em um estilo moderno e elegante, tingindo-o de um tom mais vibrante que iluminava meu rosto. Comprei roupas novas, nada extravagante ou caro, mas peças que me faziam sentir bem comigo mesma, que me faziam lembrar que eu era uma mulher, além de apenas mãe e ex-esposa. Comecei a fazer exercícios matinais no parque próximo à casa dos meus pais, não para me tornar o que Priscila que havia dito que eu deveria ser, mas para recuperar minha energia física e mental e minha autoestima destruída. Foi durante esse processo de reconstrução doloroso, mas necessário, que comecei a investigar por conta própria. Eu conhecia Eric melhor do que ninguém, conhecia seus hábitos, suas senhas, seus padrões. Usei esse conhecimento para acessar remotamente nossos arquivos compartilhados na nuvem, aqueles que ele provavelmente havia esquecido que eu também tinha acesso. E o que encontrei foi revelador de uma forma que eu nunca imaginaria. Priscila não era quem fingia ser. Descobri conversas dela com amigas onde ela admitia abertamente que estava com Eric, apenas pelo dinheiro e pelo apartamento. Ele é um idiota fácil de manipular, dizia uma mensagem. Basta elogiar o ego frágil dele e ele faz qualquer coisa. Assim que conseguir acesso à conta dele e às propriedades, vou embora. Já tenho o próximo na mira. Havia mais. Priscila tinha um histórico de fazer exatamente isso com homens casados. Eric era o terceiro em menos de 2 anos. Ela tinha um método calculado: identificar homens em casamentos estáveis, seduzi-los, criar conflitos com as esposas, conseguir presentes caros e acesso financeiro, e depois desaparecer. Mas o mais chocante foi descobrir que Leonora sabia de tudo isso. Havia e-mails entre ela e Priscila, onde planejavam juntas como me expulsar do apartamento, como me humilhar ao máximo para que eu saísse sem lutar por nada. Leonora havia até oferecido dinheiro para Priscila continuar com Eric, até que o divórcio fosse finalizado e eu estivesse completamente fora do quadro. Aquela descoberta mudou tudo. Não era apenas traição de um marido fraco, era uma conspiração calculada e cruel para me destruir completamente. E agora eu tinha provas de tudo isso. Continuei minha investigação, agora com um propósito claro. Descobri que Leonora havia penhorado suas joias valiosas para comprar um carro importado para Priscila como presente de noivado. O veículo valia mais de R$ 200.000, uma quantia absurda que ela havia conseguido através de empréstimos, usando sua casa como garantia. Descobri também que Eric estava planejando vender nosso apartamento assim que o divórcio fosse finalizado, dividir o dinheiro com Priscila e comprar algo menor para ele. As crianças nem sequer estavam nos planos. Ele estava disposto a abandonar completamente seus próprios filhos por uma garota de 24 anos que o via apenas como um banco ambulante.
Armada com essas informações, comecei a traçar meu plano de vingança. Não seria rápido, não seria fácil, mas seria devastador e absolutamente pessoal. Primeiro, retomei contato com antigas colegas de faculdade através das redes sociais. Uma delas, Patrícia, havia se tornado sócia de uma empresa de consultoria empresarial bastante bem-sucedida. Quando soube da minha situação, ela me ofereceu um emprego sem hesitar. Natália, você sempre foi a mais brilhante da nossa turma em análise estratégica. Ela disse durante nossa reunião de café. Nunca entendi por que você abandonou sua carreira tão cedo. Mas agora que tem essa chance de recomeçar, volte. Volte e mostre ao mundo do que você é realmente capaz. Aceitei imediatamente. O salário era 4 vezes o que eu ganhava no meu emprego anterior de meio período. E havia um bônus inesperado. Patrícia me colocou para trabalhar diretamente com recursos humanos e gestão de pessoas, áreas onde eu me destacava. Minha primeira grande tarefa foi ajudar a reestruturar departamentos de várias empresas clientes. Simultaneamente, comecei a documentar tudo. Cada mensagem cruel que recebia de Leonora ou Priscila, eu salvava e arquivava com data e hora. Cada ligação de Eric, onde ele demonstrava descaso com as crianças, eu gravava legalmente, avisando no início da conversa. Cada evidência da conspiração entre Leonora e Priscila, eu catalogava meticulosamente. Então comecei a fase 2 do meu plano. Usando minha nova posição e conexões profissionais, descobri informações valiosas. O chefe de Eric na construtora era conhecido de Patrícia. Em uma conversa casual durante um evento de networking, mencionei casualmente que estava me divorciando de um engenheiro que trabalhava lá. Uma coisa levou a outra, e ele acabou me contando que havia preocupações sobre o desempenho de Eric recentemente. Ele anda muito distraído, o chefe comentou. Cometeu alguns erros em projetos, nada grave ainda, mas preocupante. Você saberia dizer se há algo acontecendo na vida pessoal dele que possa estar afetando o trabalho? Foi uma oportunidade de ouro que caiu no meu colo. Mas eu não disse nada negativo sobre Eric. Ao contrário, fui sutil. Bem, ele está passando por mudanças pessoais significativas, respondi diplomaticamente. Mas tenho certeza de que vai se resolver. Eric sempre foi dedicado ao trabalho. Aquela pequena conversa plantou uma semente de dúvida. O chefe começaria a observar Eric mais de perto, e com Eric distraído com sua vida amorosa tumultuada, era apenas questão de tempo até que cometesse erros mais significativos. Enquanto isso, usei minhas novas habilidades profissionais e contatos para investigar mais profundamente Priscila. Descobri que ela tinha dívidas consideráveis de cartão de crédito, que havia sido despejada de 2 apartamentos anteriores por falta de pagamento, e que tinha um ex-namorado que ainda a procurava insistentemente, alguém que ela havia abandonado da mesma forma que planejava abandonar Eric. Entrei em contato com esse ex-namorado através de perfis nas redes sociais. Seu nome era Juliano, e ele ficou mais do que feliz em me contar tudo sobre Priscila quando expliquei minha situação. Ela é uma manipuladora profissional, Juliano me disse por telefone. Fez exatamente a mesma coisa comigo. Me seduziu, me fez terminar meu casamento, me convenceu a comprar coisas caras para ela e, quando drenou tudo o que pôde, desapareceu. Deixou apenas dívidas e um coração partido. Você teria interesse em expor isso publicamente? Perguntei, minha mente trabalhando rapidamente. Mais do que interesse. Seria um prazer, ele respondeu. Assim, comecei a montar um dossiê completo sobre Priscila. Histórico de relacionamentos destrutivos, padrão de comportamento manipulador, dívidas, mentiras sobre sua suposta carreira promissora, que na verdade era apenas uma sequência de empregos temporários dos quais ela era demitida por problemas de conduta. 3 semanas depois que eu havia saído do apartamento, Leonora decidiu dar seu golpe final de humilhação. Ela apareceu na casa dos meus pais sem aviso, acompanhada de um chaveiro, com uma expressão de satisfação absoluta no rosto bem maquiado. Vim avisar que estou trocando as fechaduras do apartamento agora mesmo. Ela anunciou na porta, sua voz cheia de autoridade pomposa. Só para garantir que você não terá a ousadia de tentar entrar lá quando não estiver autorizada. Aquilo não é mais sua casa. Nunca foi, na verdade. Minha mãe, que havia atendido a porta, ficou chocada e indignada. A senhora não tem direito de fazer isso. Esse apartamento foi construído pelo esforço de ambos.
Tenho sim e já estou fazendo, Leonora retrucou com desdém. Meu filho me deu autorização completa e total. E já que a insignificante da ex-mulher dele não mora mais lá e nunca mais vai morar, não há razão alguma para que ela mantenha qualquer acesso. Aliás, já começamos a nos desfazer das coisas horríveis que ela deixou lá. Aquelas roupas sem estilo, aqueles objetos sem valor. Tudo foi descartado no lixo, onde sempre deveria ter estado. Sentei-me na sala, ouvindo aquela conversa através da porta entreaberta, e um sorriso lento começou a se formar nos meus lábios. Leonora estava tão confiante, tão absolutamente certa de sua vitória esmagadora, tão convencida de sua superioridade, que nem havia parado para pensar nas consequências possíveis de seus atos, nem havia considerado que eu poderia não ser mais aquela mulher quebrada e choramingante que ela havia espezinhado. Pode trocar as fechaduras, Leonora, disse, levantando-me calmamente e caminhando até a porta com passos medidos. Pode fazer exatamente o que quiser. Tenho certeza de que vai ser uma experiência muito interessante para a senhora. Ela pareceu genuinamente surpresa com minha calma, com minha voz firme e controlada, esperando talvez que eu gritasse ou chorasse como havia feito antes, que implorasse ou me humilhasse mais uma vez. Já era tempo de você aceitar seu lugar no mundo, ela disse com desdém profundo. Você nunca foi parte desta família de verdade. Sempre foi apenas uma, como posso dizer educadamente, uma ocupante temporária que teve a sorte de durar 10 anos. Mas todo erro eventualmente é corrigido. Pode ser, respondi, meu sorriso se ampliando de uma forma que pareceu deixá-la levemente desconfortável. Mas sugiro que quando abrir aquela porta com a chave nova e reluzente, esteja preparada para uma surpresa desagradável. A confusão passou pelo rosto dela, suas sobrancelhas perfeitas franzindo levemente, mas foi rapidamente substituída por mais desdém e arrogância. Você está delirando completamente. A medicação que está tomando deve estar muito forte. Ela riu cruelmente. Não há absolutamente nada naquele apartamento que possa me surpreender. Aliás, Priscila já está escolhendo novos móveis para redecorar tudo. Finalmente, aquele lugar terá um toque de classe e elegância. Seus pertences patéticos já foram descartados como o lixo que sempre foram. Aquelas roupas horríveis, aqueles objetos sem valor sentimental real. Tudo foi jogado fora sem cerimônia. Eles haviam jogado minhas coisas fora. Minhas fotografias de infância, minhas memórias, pequenos objetos que carregavam histórias e sentimentos. Tudo que eu não havia conseguido levar nas malas naquela primeira noite de desespero. A raiva borbulhou dentro de mim como lava, mas mantive a expressão perfeitamente calma e até levemente divertida. Que pena, realmente, disse com falsa simpatia. Havia algumas coisas ali que tinham muito valor sentimental para mim, mas suponho que pessoas como a senhora não entendam o conceito de valor que não pode ser medido em dinheiro. Valor sentimental não paga contas e não compra comida, Leonora retrucou rispidamente. E já que estamos no assunto de finanças, espero sinceramente que esteja procurando emprego. Um emprego de verdade dessa vez, não aquele trabalhinho insignificante de meio período, porque vai precisar sustentar essas crianças sem poder depender do meu filho para nada. Oh, não se preocupe nem um pouco comigo, Leonora. Respondi, minha voz doce como mel. Estou muito, muito bem cuidada. Obrigada pela preocupação totalmente falsa. E era verdade. Com meu novo emprego, eu estava ganhando mais do que quando trabalhava antes, mais do que suficiente para sustentar a mim e as crianças confortavelmente. Mas não contei isso a ela. Deixei que continuasse pensando que eu estava quebrada e desesperada. Leonora saiu com o chaveiro e eu sabia exatamente o que aconteceria nas próximas horas. Porque o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu tinha amigos estrategicamente posicionados. O chaveiro que ela havia contratado era primo distante de Patrícia. Quando Patrícia soube através dele o que estava acontecendo, ela imediatamente me ligou. E juntas, arquitetamos um plano perfeito. O chaveiro trocou todas as fechaduras como Leonora pediu. Mas antes de entregar o jogo de chaves para ela, ele fez cópias extras que me foram entregues discretamente. Além disso, enquanto trabalhava nas portas, ele instalou pequenas câmeras de segurança escondidas que eu havia comprado, posicionadas estrategicamente para capturar tudo o que aconteceria no apartamento dali em diante. Mas havia mais.
Muito mais. Enquanto Leonora estava ocupada com sua missão de troca de fechaduras, meus pais e alguns amigos próximos estavam no apartamento, entrando com as chaves antigas antes que fossem trocadas. Eles removeram tudo. Absolutamente tudo. Cada móvel, cada eletrodoméstico, cada objeto de valor. Tudo foi cuidadosamente catalogado, fotografado e removido para um depósito seguro que eu havia alugado. Tecnicamente, metade de tudo aquilo era meu por direito de casamento. E mesmo que não fosse, eu tinha documentado cada item que havia comprado pessoalmente ao longo dos anos, com meu próprio dinheiro, cada presente que havia dado a Eric, cada objeto que havia escolhido e pago. Tinha recibos de tudo, guardados meticulosamente em pastas organizadas, ao longo de 10 anos, um hábito que Eric sempre zombava como sendo excessivamente controlador. Aquele hábito agora se tornaria minha salvação. Quando Leonora finalmente abriu a porta do apartamento com sua chave nova, o choque foi imediato e absoluto. O apartamento estava completamente vazio. Não havia móveis, não havia eletrodomésticos, não havia cortinas nas janelas, não havia absolutamente nada. Apenas as paredes nuas e manchadas onde móveis haviam estado, o eco de seus passos no chão frio e vazio. O que. O que aconteceu aqui? Ela sussurrou, sua voz tremendo pela primeira vez desde que a conheci. Foi quando as câmeras capturaram sua reação, cada nuance de choque e horror. E foi quando ela percebeu que não estava sozinha. Eu estava ali, apoiada no batente da porta que dava para o corredor, vestida com um elegante terno de trabalho, meu cabelo impecavelmente arrumado, segurando uma pasta de documentos organizados e usando uma das cópias da chave nova que o chaveiro havia me dado. Surpresa, Leonora? Perguntei calmamente, minha voz ecoando no espaço vazio. Ela se virou bruscamente, seus olhos arregalados, seu rosto pálido como papel. Como você... O que você fez? Onde estão todas as coisas? As coisas, fingi pensar. Ah, você se refere aos móveis e objetos que eu comprei com meu próprio dinheiro ao longo de 10 anos, aos presentes que eu dei para Eric, aos itens que eu escolhi e paguei? Eles estão em lugar seguro, muito obrigada por perguntar. Puxei um documento da minha pasta, um dos muitos que havia preparado meticulosamente. Veja, Leonora, eu tenho recibos de absolutamente tudo. Cada sofá, cada televisão, cada panela, cada jogo de cama. Tudo documentado, datado, com comprovante de pagamento. E segundo as leis de comunhão de bens no casamento, metade de tudo que foi adquirido durante o matrimônio é meu por direito. Mas como descobri que vocês haviam descartado meus pertences pessoais sem autorização, decidi que não queria apenas metade, queria tudo. E peguei. Leonora estava tremendo agora, sua postura imperial completamente desmoronada, seus ombros caídos. Você não pode fazer isso. Isso é roubo. Roubo? Ri, um som genuíno de diversão. Não, querida sogra. Roubo é o que você e seu filho fizeram comigo. Isso é apenas recuperação de bens que me pertencem legalmente. Mas sinta-se livre para tentar provar que algum desses itens foi comprado exclusivamente por Eric. Boa sorte com isso, considerando que tenho recibos em meu nome para 90% de tudo. Ela estava sem palavras, sua boca abrindo e fechando sem som, como um peixe fora d'água. Além disso, continuei, aproximando-me dela lentamente, saboreando cada momento. Eu sei de tudo, Leonora. Sei sobre seu acordo com Priscila. Sei que você ofereceu dinheiro para ela continuar com Eric. Sei que vocês conspiraram juntas para me expulsar e me humilhar. Tenho provas de tudo. E-mails, mensagens, gravações, tudo. O sangue fugiu completamente do rosto dela. Se estava pálida antes, agora estava praticamente transparente. Você não pode provar nada, ela sussurrou, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Puxei meu telefone e abri as capturas de tela das conversas entre ela e Priscila, girando a tela para que ela pudesse ver. Seus olhos percorreram as mensagens, cada linha drenando mais cor de seu rosto. Posso e vou provar tudo, disse firmemente. E agora você tem duas opções. Opção 1. Você pode cooperar comigo, admitir publicamente o que fez, pedir desculpas genuínas e talvez, apenas talvez, eu considere não expor você completamente para toda a família e círculo social. Opção 2.
Você continua com essa atitude arrogante e prepotente, e eu libero tudo isso publicamente. Cada mensagem, cada e-mail, cada detalhe sórdido da sua conspiração com uma garota jovem o suficiente para ser sua neta para destruir a mãe dos seus próprios netos. Leonora estava tremendo visivelmente agora, seus olhos enchendo de lágrimas que ela lutava para conter. Você. Você se tornou uma pessoa cruel, ela acusou fracamente. Não, Leonora. Eu me tornei uma pessoa que se recusa a ser destruída por gente cruel como você. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Peguei meu telefone novamente e disquei o número de Eric. Ele atendeu no segundo toque, sua voz irritada. Natália, o que você quer agora? Já não causei sofrimento suficiente para satisfazer sua sede de atenção. Quero que você venha até o apartamento imediatamente, disse, minha voz doce, mas firme. Sua mãe está aqui, e há algo muito importante que você precisa ver e ouvir pessoalmente. Ah, e traga Priscila também. Ela definitivamente vai querer estar presente para isso. Desliguei antes que ele pudesse responder ou fazer perguntas. Leonora estava sentada no chão agora, suas pernas tendo cedido sob o peso da situação, chorando silenciosamente, toda sua arrogância e superioridade evaporadas como água sob o sol escaldante. Eric chegou 25 minutos depois, com Priscila grudada nele como sempre, vestindo roupas caras que eu tinha certeza terem sido compradas com o dinheiro dele. A expressão de confusão absoluta em seus rostos, quando viram Leonora sentada no chão de um apartamento completamente vazio, foi quase cômica, digna de uma fotografia. Mãe, o que está acontecendo? Por que o apartamento está totalmente vazio? E por que Natália está aqui com essa cara de satisfação? Levantei-me da única posição onde estava encostada na parede e caminhei até eles com passos lentos e medidos, cada passo ecoando no espaço vazio. Vou explicar de forma bem simples e direta para que até vocês possam entender, disse minha voz ecoando. Eu removi tudo que tinha direito de remover. Todos os móveis que comprei, todos os eletrodomésticos que paguei, todos os objetos de decoração que escolhi. Tudo está em lugar seguro agora. Este apartamento que vocês tanto prezam está vazio, completamente vazio, como vocês tentaram deixar minha vida. Priscila foi a primeira a reagir, seu rosto jovem contorcendo em raiva descontrolada. Você não pode fazer isso. Essas coisas são do Eric. Este apartamento é dele. Posso e já fiz. Respondi calmamente, tirando outra pasta da minha bolsa grande. E tenho comprovação legal de cada item que removi. Mas tem muito mais que vocês precisam saber. Espalhei impressões das conversas entre Leonora e Priscila no chão vazio, como se fossem cartas de baralho. Eric se abaixou para pegar uma, seus olhos percorrendo as palavras, sua expressão mudando gradualmente de confusão para choque, de choque para descrença, de descrença para horror. Mãe, isso é verdade? Você pagou Priscila para ficar comigo? Vocês planejaram tudo isso juntas? Leonora tentou se levantar, tentou recuperar alguma dignidade, mas apenas cambaleou. Eric, meu filho, eu apenas queria o melhor para você. Natália não era digna. Não era digna? A voz de Eric subiu, uma raiva que nunca havia visto direcionada à sua mãe tomando conta dele. Você conspirou com uma... Ele olhou para Priscila com nojo crescente. Você usou isso como um jogo? Eu era apenas um alvo? Priscila percebeu que o jogo havia mudado completamente. Ela tentou seu melhor para parecer inocente, seus olhos se enchendo de lágrimas falsas. Eric, amor, não é assim que parece. Essas mensagens foram tiradas de contexto. Contexto? Puxei mais documentos. Que contexto justifica você dizer à sua amiga que ele é um idiota fácil de manipular e que está apenas esperando ter acesso à conta dele para desaparecer? Que contexto explica você admitir que já fez isso com outros 2 homens nos últimos 2 anos? Joguei as impressões aos pés dela. Eram conversas dela com amigas, posts em grupos privados que eu havia conseguido acesso através de uma das pessoas que ela havia enganado anteriormente. Fotos dela com outros homens casados em situações comprometedoras. Eric, ela é uma golpista profissional. Você é apenas mais um na lista. E sua mãe querida sabia disso desde o início. Ela literalmente contratou uma golpista para destruir nosso casamento e nossa família.
Eric estava lendo as mensagens, sua face ficando mais vermelha a cada linha, suas mãos tremendo. Quando finalmente olhou para Priscila, havia uma frieza em seus olhos que eu reconheci bem. Era a mesma frieza que ele havia direcionado a mim semanas atrás. Saia, ele disse, sua voz baixa e perigosa. Eric, amor, deixa eu explicar. Saia! Ele gritou, fazendo-a pular de susto. Saia agora, antes que eu faça algo de que vou me arrepender. Você me usou, você me manipulou, você destruiu minha família por dinheiro. Priscila olhou ao redor, percebendo que não havia mais nada para ela ali. Sem móveis para levar, sem dinheiro fácil para pegar, sem futuro luxuoso para construir. Ela pegou sua bolsa cara e saiu correndo, seus saltos altos fazendo barulho no corredor, fugindo antes que a situação piorasse ainda mais para ela. Mas eu não havia terminado com ela, nem de perto. Eric, chamei sua atenção. Você sabe aquele carro que você comprou para ela? Aquele importado caríssimo? Ele assentiu, ainda atordoado. Sua mãe penhorou as joias da família para ajudar a pagar por ele, e usou a própria casa dela como garantia secundária em um empréstimo. Se ela não pagar, e considerando que ela acabou de gastar todas as economias que tinha nesse esquema patético, ela vai perder a casa. A casa onde ela morou por 30 anos. Leonora soluçou, um som angustiante que encheu o espaço vazio. Eric olhou para sua mãe com uma mistura de raiva e descrença. Você fez o quê? Você colocou sua casa em risco por isso? Eu fiz pelo seu futuro, pelo seu bem. Leonora chorou. Eu queria que você fosse feliz. Natália não te fazia feliz. Não me fazia feliz. Eric finalmente me olhou. Realmente me olhou pela primeira vez em semanas. Ou você me convenceu disso? Você sempre odiou Natália. Sempre disse que ela não era boa o suficiente. E eu fui fraco o suficiente para acreditar. Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto de desespero que eu conhecia bem. Natália, eu não sei o que dizer. Eu estraguei tudo. Eu destruí nossa família por uma mentira. Por uma ilusão que minha mãe e aquela mulher construíram. Sim, você destruiu, concordei, sem piedade na voz. Você destruiu 10 anos de história, de confiança, de amor. Você me expulsou da minha própria casa na frente dos nossos filhos. Você permitiu que sua mãe e sua amante me humilhassem, me chamassem de insignificante, patética, acabada. Você ficou ali em silêncio enquanto elas me destruíam. Eu sei, e vou me arrepender disso pelo resto da vida, ele disse, e havia lágrimas genuínas em seus olhos agora. Mas podemos tentar consertar, pelos nossos filhos, por tudo que construímos. Olhei para ele, esse homem que um dia eu amei com cada fibra do meu ser, e senti absolutamente nada. Nem raiva, nem tristeza, nem saudade. Apenas um vazio imenso onde um dia havia existido amor. Não, Eric. Respondi firmemente. Não há conserto possível. Você fez suas escolhas. Escolheu acreditar em mentiras sobre mim, em vez de confiar na mulher que dormiu ao seu lado por 10 anos. Escolheu a validação do seu ego em vez da estabilidade da sua família. E agora vai viver com essas consequências. Mas as crianças, Miguel e Sofia, precisam do pai. E eles terão. Você pode visitá-los, mas em horários estabelecidos e sob minha supervisão, até que eu tenha certeza de que você não vai enchê-los de mentiras ou apresentá-los a qualquer outra manipuladora. Mas você e eu nunca mais seremos nada além de pais compartilhando a responsabilidade de criar 2 crianças. E mesmo isso, você terá que trabalhar muito duro para merecer. Virei-me para Leonora, que ainda estava no chão, destruída. Quanto a você, Leonora, você vai perder sua casa. Os pagamentos que você não pode fazer vão garantir isso. E quando você estiver sem teto, quando precisar da caridade de familiares para ter onde morar, quando tiver que vender cada objeto de valor que possui, só para sobreviver, quero que você se lembre, você causou isso a si mesma. Sua arrogância, seu preconceito, sua crueldade trouxeram você até este momento. Por favor, ela implorou estendendo as mãos para mim. Por favor, tenha misericórdia. Eu vou ficar sem nada. Vou ter que morar com minha irmã como uma dependente. Misericórdia? Repeti a palavra deixando-a pender no ar. Você me mostrou misericórdia quando me chamou de parasita? Quando disse que eu era insignificante?
Quando conspirou para me destruir? Não, Leonora. Você vai colher exatamente o que plantou. Vai viver na pele a humilhação que tentou impor a mim. Nos dias seguintes, assisti à destruição completa dele se desenrolar. Priscila tentou contatar Eric repetidamente, mas ele bloqueou todos os contatos dela. Quando ela apareceu no apartamento, encontrou as portas trancadas e ninguém atendendo. Desesperada, tentou aplicar seu golpe em outro homem, mas eu havia me certificado de espalhar sua reputação. Avisei os clubes sociais, os grupos profissionais, qualquer lugar onde ela pudesse procurar sua próxima vítima. Sua reputação estava destruída. Eventualmente, Priscila teve que voltar para a casa dos pais em outro estado. Sua cauda entre as pernas, todas as suas roupas de grife e bolsas caras vendidas para pagar dívidas acumuladas. O carro importado foi retomado pelo banco quando os pagamentos pararam de ser feitos. Leonora perdeu sua casa exatamente como eu havia previsto. A venda foi forçada e ela conseguiu apenas uma fração do valor real porque precisava do dinheiro urgentemente. Ela realmente teve que ir morar com a irmã mais nova, Eduarda, em uma cidade pequena no interior, longe de tudo e todos que conhecia. A mulher que sempre se orgulhou de sua posição social, de sua casa elegante, de seu status, reduzida a viver de favor em um quarto minúsculo da casa de outra pessoa. Mas ainda havia uma vingança que eu precisava completar. Leonora havia comprado um vestido de noiva caríssimo para Priscila, importado, de uma boutique exclusiva em São Paulo, que havia custado mais de R$ 25.000. O vestido ainda estava guardado em uma caixa no armário do apartamento vazio quando fiz minha limpeza completa. Entrei em contato com a boutique e expliquei a situação. Eles confirmaram que não havia política de devolução, mas poderiam revendê-lo como usado por uma fração do preço. Peguei o vestido e o entreguei pessoalmente a Leonora na casa da irmã dela. Aqui está seu sonho de um casamento perfeito, disse, estendendo a caixa. Sugiro que venda isso para ajudar a pagar suas dívidas. Ouvi dizer que você pode conseguir uns R$ 2 ou R$ 3.000 por ele, se tiver sorte. Leonora pegou a caixa com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Você ganhou, Natália, ela sussurrou. Você destruiu completamente nossa família. Não, Leonora, você fez isso. Você destruiu sua própria família com sua arrogância e crueldade. Eu apenas me certifiquei de que você enfrentaria as consequências. Quanto a Eric, sua vida também desmoronou de formas que ele não esperava. Com a distração de tudo o que estava acontecendo, ele cometeu erros significativos no trabalho. Projetos atrasaram, cálculos foram feitos incorretamente e, eventualmente, ele foi rebaixado de sua posição, perdendo não apenas prestígio, mas também uma porção significativa do seu salário. Ele tentou me contatar várias vezes nas semanas seguintes. As ligações começaram raivosas, acusatórias, culpando-me por tudo. Mas à medida que a realidade de sua situação se instalava, que ele percebeu que havia jogado fora uma família estável por uma ilusão, o tom mudava, tornava-se suplicante, desesperado. Natália, por favor, precisamos conversar. Eu cometi um erro terrível e imperdoável. Eu ainda te amo. Sempre amei. Me deixei cegar, me deixei manipular. Desliguei na cara dele. Amor? Ele não sabia o significado dessa palavra. O que ele sentia agora não era amor, era desespero. Era o medo de ficar sozinho, de perder tudo o que havia construído, de enfrentar as consequências de suas próprias escolhas terríveis. Foram necessários meses para que tudo se resolvesse completamente. Mas durante esse tempo, eu continuei reconstruindo minha vida, pedaço por pedaço, tijolo por tijolo. Mudei-me para um apartamento novo, menor mas aconchegante, que eu mesma escolhi e decorei exatamente do jeito que sempre quis, mas nunca pude, porque Eric sempre tinha opinião contrária. Miguel e Sofia se adaptaram, resilientes como apenas crianças podem ser. Meu trabalho prosperou de formas que eu nunca imaginei. Patrícia não apenas me ofereceu um emprego, mas também me fez sua sócia júnior depois de 6 meses, reconhecendo meu talento e dedicação. Eu estava ganhando mais dinheiro do que jamais ganhara, mais do que Eric ganhava agora depois de seu rebaixamento. E então, conheci alguém novo. Fernando era colega de trabalho de Patrícia, um homem gentil e atencioso que me tratava com respeito genuíno, desde o primeiro dia.
Ele conhecia toda a minha história, sabia de cada cicatriz que eu carregava, e mesmo assim escolheu estar ao meu lado, sem pressão, sem pressa, apenas oferecendo sua amizade e apoio. Com o tempo, aquela amizade se transformou em algo mais profundo e real. Miguel e Sofia adoraram Fernando desde o início. Ele não tentava substituir o pai deles, nunca faria isso, mas oferecia algo que Eric nunca oferecera: presença genuína. Ele aparecia para as apresentações escolares, ajudava com o dever de casa, brincava com eles sem olhar para o relógio. Era tudo que um pai deveria ser. Eric continuou tendo suas visitas agendadas com as crianças, mas a relação nunca foi a mesma. Miguel, especialmente, tornou-se distante com o passar do tempo, percebendo aos poucos pedaços da verdade sobre o que o pai havia feito, sobre como ele havia tratado a mãe deles. Sofia, ainda pequena, era mais receptiva, mas até ela começou a notar as diferenças entre o pai que a visitava ocasionalmente e Fernando, que estava sempre presente. Leonora tentou uma aproximação final, cerca de 1 ano depois de tudo ter acontecido. Ela apareceu na porta do meu novo apartamento, visivelmente mais velha, mais magra, com roupas simples que eram claramente de segunda mão. Toda a altivez que um dia possuiu estava completamente apagada, substituída por uma humildade forçada pelas circunstâncias. Natália! Ela começou, sua voz fraca. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas... Posso ver meus netos? Por favor, não os vejo há tanto tempo. Eles são tudo que me resta. Olhei para ela, essa mulher que havia me torturado por tanto tempo, que havia conspirado para me destruir, e senti não raiva, mas uma indiferença profunda. Seus netos estão bem, Leonora. Estão felizes, saudáveis, cercados de amor. Amor real, não aquele tipo condicional e manipulador que você oferecia. Eu sei que fui terrível, ela admitiu, lágrimas começando a escorrer. Sei que disse coisas horríveis, que fiz coisas imperfeitas, mas estou pagando por isso. Perdi tudo. Perdi minha casa, minha posição. Meu filho praticamente não fala mais comigo. Estou vivendo de favor, dependendo da caridade de minha irmã. Tive que vender o vestido de noiva por uma ninharia para ajudar a pagar dívidas. Não tenho mais nada. E isso deveria me fazer sentir pena de você? Perguntei calmamente. Não, não, mas talvez você pudesse ter misericórdia. Deixar que eu veja as crianças, nem que seja uma vez. Deixar que eu me desculpe com elas pelo que fiz à mãe delas. Pensei por um longo momento. Uma parte de mim queria negar, queria bater a porta na cara dela e deixá-la sofrer mais. Mas então, pensei em Miguel e Sofia, e no tipo de pessoa que eu queria ser para eles. Você pode vê-los, disse finalmente. Uma visita supervisionada, mas se você disser uma palavra negativa sobre mim, sobre Fernando, sobre nossa nova vida, será a última vez que os verá. E quando eles forem mais velhos, quando tiverem idade suficiente para entender, vou contar a verdade completa. Vou mostrar as mensagens, os e-mails, cada pedaço de evidência da sua conspiração. E aí eles decidirão por si mesmos se querem ou não ter você em suas vidas. Leonora acenou em concordância desesperada, aceitando qualquer condição. A visita foi curta e dolorosamente desconfortável. As crianças mal a reconheceram, já que havia tanto tempo que não a viam. Ela tentou ser a avó amorosa, mas era forçado, artificial. Quando ela finalmente foi embora, foi com a promessa de talvez poder voltar em alguns meses, talvez. Mas nunca voltou. Meses depois, recebi notícia através de conhecidos em comum que Leonora havia adoecido, uma combinação de estresse crônico e depressão que a deixou debilitada. Ela passou seus últimos anos na casa da irmã, uma sombra da mulher imperante que um dia foi. Priscila sumiu completamente. Ouvi rumores de que ela havia tentado o mesmo golpe em outro estado e que finalmente havia sido pega, com a vítima prestando queixa formal. Ela agora enfrentava consequências legais reais por suas manipulações, algo que eu nunca busquei, porque minha vingança sempre foi mais pessoal, mais devastadora do que qualquer coisa que o sistema poderia fazer. Eric eventualmente parou de tentar reconquistar-me. Ele entendeu, finalmente, que havia destruído algo irreparável. Encontrou um apartamento pequeno para morar,
continuou seu trabalho no nível rebaixado e lentamente começou a reconstruir algum tipo de relacionamento com as crianças, embora nunca seria o mesmo que tínhamos quando éramos uma família intacta. Eu o vi uma última vez em uma apresentação escolar de Miguel, cerca de 2 anos depois de tudo ter acontecido. Ele estava sentado sozinho nas arquibancadas, visivelmente mais velho, mais cansado. Fernando estava sentado ao meu lado, com Sofia em seu colo, e pude ver Eric nos observando com uma mistura de arrependimento e inveja. Depois da apresentação, ele se aproximou. Natália, ele começou, hesitante. Eu só queria dizer que você parece bem, feliz. As crianças parecem felizes também. É tudo que eu poderia ter desejado para vocês, mesmo que eu tenha sido o idiota que jogou tudo fora. Obrigada, Eric, respondi simplesmente, sem rancor, mas também sem calor. Eu estraguei tudo de uma forma que nunca vou conseguir consertar, não foi? Sim, estragou, mas a vida continua, para todos nós, e estou contente com o rumo que a minha tomou. Ele assentiu, entendendo que não havia nada mais a ser dito. Cuide bem deles, ele disse, olhando para Fernando. Dos três. E então se afastou, sozinho, carregando o peso de suas escolhas. Hoje, 3 anos depois daquele dia terrível em que meu mundo desmoronou, olho para trás e vejo não apenas destruição, mas também renascimento. Sim, sofri. Sim, fui humilhada e quebrada, mas me recusei a permanecer naquele estado. Me recusei a aceitar o papel de vítima permanente que tentaram impor sobre mim. Minha vingança não foi apenas tirar suas posses materiais ou expor suas conspirações. Foi reconstruir minha vida de forma tão completa e bem-sucedida que ficou claro para todos, inclusive para eles, o quão errados estavam sobre mim. Foi provar que eu não era insignificante, não era patética, não era acabada. Era uma mulher que havia sido empurrada ao limite absoluto, quebrada em milhões de pedaços, mas que encontrou forças para se reerguer de forma ainda mais forte. Casei-me com Fernando em uma cerimônia pequena e íntima. Miguel serviu como pajem, orgulhoso em seu pequeno terno. Sofia foi a florista, espalhando pétalas com alegria contagiante. Foi tudo que meu primeiro casamento não foi. Genuíno, amoroso, baseado em respeito mútuo e parceria real. Profissionalmente, continuei crescendo. Tornei-me sócia principal da empresa de consultoria, ganhando mais em um mês do que Eric ganhava em 3. Comprei uma casa espaçosa em um bairro excelente, com um jardim grande onde as crianças podiam brincar. Enquanto isso, Eric continuava em seu apartamento pequeno e solitário. Leonora vivia de favor, tendo vendido até mesmo suas últimas joias de família para sobreviver. Priscila estava enfrentando consequências legais e tinha sua reputação completamente destruída, incapaz de aplicar seus golpes em qualquer lugar que tentasse. A ironia suprema foi que, ao tentarem me destruir, ao me chamarem de insignificante e sem valor, eles acabaram criando alguém muito mais forte e bem-sucedida do que eu poderia ter sido se tivesse permanecido naquele casamento confortável, mas limitante. Porque no final das contas, eles estavam completamente errados. Eu não era insignificante. Eu não era patética. Eu não era acabada. Eu era uma sobrevivente, uma guerreira, uma mãe dedicada, uma profissional excepcional. E, acima de tudo, uma mulher que se recusou a aceitar o papel de vítima que tentaram impor sobre ela com tanta crueldade. E essa recusa, essa determinação de não apenas sobreviver, mas prosperar, foi minha maior vingança. Porque enquanto eles afundavam nas consequências de suas próprias maldades e escolhas egoístas, eu ascendia cada dia mais forte, mais feliz, mais completa, mais realizada. Miguel me chama da janela agora, pedindo que eu vá assistir ao gol que acabou de fazer no jardim jogando com Fernando. Fecho o laptop, onde estava revisando alguns contratos importantes de trabalho, e desço correndo para juntar-me à minha família. Minha verdadeira família, construída não sobre mentiras e aparências superficiais, mas sobre amor genuíno e respeito mútuo profundo. A vida me deu uma segunda chance quando tudo parecia perdido. E desta vez, estou vivendo-a completamente nos meus próprios termos, sem me diminuir para caber nas expectativas limitadas de outras pessoas. E nada, absolutamente nada pode tirar isso de mim.
Olho para Fernando brincando com as crianças, para Sofia rindo enquanto tenta defender o gol improvisado, para Miguel celebrando cada ponto como se fosse uma Copa do Mundo. E meu coração se enche de gratidão. Gratidão não pelo que aconteceu, mas pelo que consegui construir a partir das ruínas. Porque às vezes, ser quebrada completamente é a única forma de descobrir do que realmente somos feitos. E eu descobri que sou feita de algo muito mais forte do que qualquer um deles jamais imaginou. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!